Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, hein, desfalque confirmado para o jogo contra o Puerto Cabello nesse meio de semana. E a gente vai falar bastante sobre isso porque o Vasco viaja nesse momento para a Venezuela, é isso mesmo. Vai treinar lá no clube madeirense, né, lá na Venezuela, para a partida de quarta-feira contra o Puerto Cabello. E ó, jogo complicadinho, né? O Puerto Cabello é uma equipe bem frágil, mas joga em casa. Enfim, vamos falar bastante sobre isso, porque tem pedida milionária de Fernando Diniz, hein? E a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Outra questão, o Lloyd vai para o jogo, sentiu ali, mas vai para o jogo, hein? Enfim, vamos conversar bastante sobre todos esses assuntos aqui. E claro, eu peço para você deixar o like para dar aquela moral ao nosso trabalho. E claro, você ainda que não é inscrito, ó, botãozinho de inscreva-se aqui. Lembrando que você estará sempre acompanhado de todas as informações importantes do Vasco durante todo o dia. Então, não perca a oportunidade e clique também no sininho de notificações. Beleza? Bom, pedida milionária, desfalque confirmado, viagem para a Venezuela, enfim, muitos assuntos importantes para hoje. Então, antes de mais nada, eu peço para você correr lá no primeiro comentário fixado e garantir a compra das suas camisas do Vasco na bezutesporte.com.br. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Promoção, comprando 2, você leva 3. Facilitou, né? Completar a coleção nesse momento vamos dizer assim, né? Que buscar o orgulho do passado. As camisas retrôs estão todas lá. Então corre ali, bezutesporte.com.br. Bom, vou soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você deixar o like para dar aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Pedida milionária, é isso mesmo, que ficou pesado na minha opinião. Vamos falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo, tá? E a sua opinião é muito importante sobre o pedido salarial de Fernando Diniz, é isso mesmo. Você ficará sabendo aqui sobre esse assunto. E outra situação é um problema, né, para o jogo contra o Puerto Cabello, né? O Vasco treinou, né, vale ressaltar que toda a situação logística do Vasco essa semana é longe do Rio de Janeiro. O Vasco treinou no CT do Brasiliense e agora viaja, está a caminho da Venezuela, onde chega, se hospeda e amanhã treina no clube madeirense. Então a gente tem aí uma logística longe do CT Moacir Barbosa. Depois de amanhã o Vasco já encara o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana e depois treina de novo na Venezuela para a tarde do dia seguinte viajar para Salvador. Logística muito pesada. E diante desses problemas de logística, né, de cansaço e locomoção, o Vasco tem uma má notícia para esse jogo, né? O zagueiro Lucas Freitas está fora. Ele realizou exames de imagem e constatou um problema, né, que é uma lesão parcial da fáscia plantar do pé direito. E já retornou ao Rio de Janeiro para fazer o tratamento. Então, Lucas Freitas dificilmente jogará contra o Vitória no final de semana e está fora do jogo contra o Puerto Cabello na Venezuela. De prontidão, o zagueiro Lincoln e o garoto Zucarello já foram chamados para integrar o elenco. Cara, a situação é o seguinte, tá? É uma lesão que não tem tanta preocupação assim, mas diante de um cenário em que o Maurício Lemos ainda se encontra machucado, agora o Lucas Freitas, 2 zagueiros pela esquerda, abre-se aí um sinal de alerta, né? Porque o Vasco tem dificuldades nesse setor, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, né? Muita gente critica o Lucas Piton por ter ali uma fragilidade na marcação e automaticamente, sem o Lucas Freitas, que estava tendo uma sequência de titular ali, importante sequência, agora sofre, né, para tentar encontrar ali uma solução para esse jogador, para esse desfalque ali do lado esquerdo da defesa do Vasco. Qual é a sua opinião? Quem você colocaria ali? O zagueiro Luiz Gustavo entrou bem contra o Palmeiras, na minha opinião. Acho que eu testaria o Luiz Gustavo como titular. E você? Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Bom, o técnico Felipe Loureiro agora com um problema, né, para resolver. Olha só, a situação é a seguinte, tá? Vamos falar aqui sobre Lloyd Augusto, que também saiu
lesionado. O Lloyd, né, sentiu um desconforto na parte posterior da coxa esquerda, mas vai para o jogo. Tá tranquilo, não está sentindo mais dores e vai para a partida. E olha só, essa partida da Copa Sul-Americana ela é tão importante porque o Lanús pega o Melgar em Arequipa, no Peru, jogando fora de casa. Então, quem sabe um resultado adverso lá para vitória ou empate entre Melgar e Lanús possa ser aí um viés para o Vasco assumir a liderança desse grupo, hein? É importante, porque depois o Vasco vai à Argentina, né, no meio de semana que vem, enfrentar o Lanús, lá, Fortaleza. Um jogo bem complicadinho, tá, para o Vasco lá e podendo buscar o empate caso vença o Puerto Cabello e o Melgar faça jogo duro contra o Lanús. Enfim, podemos sonhar já com a primeira colocação. Certo o Felipe terá que montar ali um Vasco interessante para o torcedor observar ali um futebol um pouco mais proativo, porque o Puerto Cabello tem uma equipe muito, mas muito inferior à do Vasco. Vamos ver como que vai se comportar essa equipe nessa próxima quarta-feira. Olha só, pedido milionário. É isso mesmo, a pedida de Fernando Diniz ao Vasco, né? Foi revelado no Sport TV que sim, o Fernando Diniz quer 2 milhões de reais mensais para assumir o Cruz Maltino. 2 milhões, é isso mesmo, mensais, são 24 milhões de reais por temporada. É muita grana, hein, meus amigos, é muito dinheiro. Aí eu falo para você, vale a pena contratar o Fernando Diniz por esses valores? Será que o Fernando Diniz está tão valioso assim no mercado que não será irredutível? O Vasco briga e luta agora nesse momento de negociações para abaixar um pouco esse valor. Mas abaixar o quê? Se a pedida inicial foi 2 milhões de reais, no máximo o Fernando Diniz deve chegar a 1,5 milhão, né? Não vejo abaixar 1 milhão, por exemplo, no salário e pegar ali o carro do Vasco por apenas 1 milhão mensais, que para mim é o preço, tá? Entre 800 a 1 milhão e 100 seria o preço do Fernando Diniz, na minha opinião. Eu queria até saber a sua. Você acha que está muito fora de mão aí contratar o Fernando Diniz por 1 milhão e 200 na minha concepção de avaliação ou na concepção do Fernando Diniz 2 milhões por mês? Vai lá nos comentários, deixe a sua opinião. Eu estou achando uma supervalorização de um treinador que saiu muito criticado, né, do seu último trabalho. E outra, né, tá no mercado, tá livre no mercado e precisa, enfim, trabalhar. Não sei como que vai ser conduzida essa negociação. O certo é que não pode demorar. Uma das coisas que essa diretoria mais comete são demoras no mercado, para achar um técnico, para achar um zagueiro, para achar um atacante, enfim, fica tudo para a última hora. O treinador não dá para ser para a última hora. Mês que vem, em junho, a gente já vai ter uma parada importante. E outra, tem que trabalhar o quanto antes. Estamos em fases de definição na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil muito em breve e também Campeonato Brasileiro. Então, preste atenção, já temos que ter um treinador o quanto antes. Agora, o custo-benefício terá que ser realmente avaliado. Bom, você pagaria 2 milhões por mês para contar com Fernando Diniz e a sua comissão técnica? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações e você aí do outro lado não perde nada, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.